Você quer sabedoria para lidar com os relacionamentos? Alguém deseja aqui? Então se manifesta, levanta sua mão, faz um gesto, diga: eu desejo, eu quero, eu preciso. Eu preciso de sabedoria para lidar com a esposa, com os filhos. Você precisa de sabedoria para lidar com os seus irmãos, com seu negócio, com o seu trabalho, aonde você vai. E hoje nós vamos aprender com esse episódio registrado aqui nas Sagradas Escrituras, capítulo 25 de 1 Samuel. Nós vamos ler alguns versículos. E tem cadeira aqui na frente, meu filho, pode vir aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 25, conta a história de Nabal, Abigail e Davi. Diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. Comecei no versículo 2, agora versículo 3. O nome dele era Nabal e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Que combinação maravilhosa, né? Inteligência e beleza. Porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia, e ele era descendente de Calebe. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas, os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos seus moços e eles lhes dirão: portanto que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a teus servos, a estes seus servos e a Davi seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem disseram a Davi tudo que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estivemos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, e todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão,
Vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando em um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os meus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém a vida dos seus inimigos, este o lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu senhor não terá motivo de pensar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem ao meu senhor, então lembre-se dessa sua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volta em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Quis ler essa história toda para você não perder nada do que ela significa. Nabal, portanto, era um homem muito rico, um homem abastado, proprietário de ovelhas, muitas ovelhas, cabras, na região do Carmelo, e era casado com Abigail. É interessante que a Bíblia define tanto Abigail como Nabal, dizendo que Abigail era uma mulher inteligente e bonita, e Nabal era maligno e grosso e duro, um cabeção, né? Doido, né? O texto diz que ela era bonita, ele era mau, e a versão atualizada diz que Abigail era sensata e formosa. A pergunta que a gente primeiro faz é: o que tem uma mulher, o que faz uma mulher bonita, inteligente, formosa, casada com um homem duro e maligno, grosseiro e maligno? Você já viu isso em algum lugar por aí, sim ou não? Impressionante, né? A Bíblia diz também, o texto diz que Nabal era um homem trabalhador. Ele estava tosqueando as suas ovelhas, e Davi sabe que ele está tosqueando as ovelhas, mas o texto diz que, assim como o seu nome sugere, que significa insensato,
significa tolo. Ele é egoísta, é alguém que só pensa nele, é alguém que só pensa no seu sucesso, é alguém que é grosso, prepotente, ignorante, ele não ouve ninguém. Você já viu gente assim também? Na verdade, infelizmente. Davi, nessa época, ele ainda não era rei de Israel. Ele havia sido ungido, mas ainda não era rei de Israel. Então Davi está com seu exército. Era um tempo de preparação de Davi, antes dele assumir o trono de Israel. E quando Davi envia mensageiros para pedir alguma coisa, imagina, alimentar 600 homens todo dia não era brincadeira. Então Davi pensou em Nabal e mandou pedir alguma coisa, mas Nabal desdenha dele, não só não dá nada, mas Nabal despreza, menospreza Davi e diz: quem é Davi? Eu não conheço Davi, quem é esse rapaz? Eu não vou dar nada para esse rapaz. Tem um ditado que diz que os inteligentes aprendem com os seus próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Nós vamos aprender com os erros dos outros aqui hoje. Amém? Você está pronto aí? Amém. Vamos aprender com os erros deles? Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: aprenda a viver, ou a perceber, ou a ouvir as necessidades das pessoas ao seu redor. Quando Davi manda pedir alguma coisa a Nabal, ele pede com humildade. Davi era um guerreiro, ele tinha um pequeno exército à sua disposição. Ele simplesmente poderia ter ido lá, se ele fosse mau, e ter tomado a força. Chegava lá, assaltava, fazia alguma coisa, mas ele não, ele pede com humildade. Ele diz: olha, me dá alguma coisa aí que você puder. A pergunta, irmãos, que a gente precisa fazer todos os dias, se a gente não quer se tornar um Nabal da vida, é: a dor de quem é importante para você hoje? A lágrima de quem consegue mover o seu coração hoje? Porque se a gente se torna insensível às necessidades das pessoas, a gente pode acabar como um Nabal. E não é essa a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Deus quer que você seja próspero, mas quer que você seja generoso, abençoador. Quem quer ser um abençoador, diga amém. Receba em nome de Jesus. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Palavras são sementes. Nabal diz: quem é Davi? Eu não conheço Davi, eu não me importo quem é Davi, eu não vou dar nada para vocês. Aquela pessoa que às vezes até diz assim: é porque eu sou sincero demais, eu falo na lata, eu sou positivo, eu sou não sei o quê. Não, o nome disso pode ser chamado de grosseria, pode ser chamado de loucura, e até de malignidade, como Nabal é conhecido. Nabal é esse homem grosseiro, esse homem rude. Ele trata Davi e os seus homens com desprezo, com desdém. Você quer saber de uma coisa? Você pode arrancar de dentro das pessoas o pior delas quando você as trata com desdém, quando você as trata com desprezo. A Bíblia diz lá em Provérbios 15 que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Cuidado com aquilo que você fala, Cuidado, marido, cuidado, mulher. Cuidado você, que quando no calor da discussão, quase sempre a gente vai falar palavras das quais vai se arrepender no futuro. Nunca libere palavras para, numa hora de discussão, melhor parar, melhor esfriar e depois conversar sobre isso. Porque muitas das vezes, quantas vezes você já liberou palavras que cortam como espadas, cortam como giletes, e depois o estrago é tão grande, Em qualquer discussão, muitas vezes, que a gente vê pessoas que ficam brigando mesmo, falando o que não deve. Você já viu aquele casal que toda vez que briga, ele ou ela fala assim: tá bom que acabar esse casamento mesmo, vamos separar mesmo, que é melhor, tá na hora de você ir embora para sua casa do seu pai mesmo, e não sei o quê, e fica com essa cantilena, lógico que ele não quer, e ela não quer que isso aconteça, mas fica usando dessas coisas para tentar ver se resolve, e aí o que acontece? O outro que está sempre aguentando aquela coisa o tempo todo, um dia cisma e vai embora.
Aí ela falou: não, mas não era isso que eu queria. Não, agora é tarde. Porque você fica semeando, né? Cuidado com as palavras que você semeia, que você libera. Terceira coisa que nós aprendemos aqui com os erros desses irmãos aqui, né? Vamos chamar eles de irmãos, é que jamais valorize os seus bens mais do que seus amigos. Nabal é essa pessoa, é essa figura, ele valoriza mais o que é seu, os seus bens. O verso 11 ele diz assim: vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água, a carne que eu mandei, né, imolado dos meus animais para dar aos meus tosquiadores, e eu vou dar a vocês que eu nem sei quem são vocês? É claro que Nabal sabia quem eram eles. Eles eram o exército que cuidou dos seus rebanhos lá no Carmelo. Mas ele tem esse rei na barriga aí, né? Parece aquele homem louco da parábola de Jesus, que diz: os meus celeiros são pequenos, o campo cresceu muito, produziu muito, que farei? Destruirei meus celeiros, farei maiores. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe, regala-te. E Jesus disse: ele nem sabe que essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Qual era o problema daquele rapaz? Não é? Ele é trabalhador, ele ajuntou muita coisa, mas é tudo dele, é meu celeiro, é meu negócio, é meu dinheiro, é minha casa. E quando você começa a viver assim, você vai acabar que nem um Nabal. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Nabal ignora completamente quem é Davi. Quem é Davi? Eu não sei quem é. Lógico que ele diz é filho de Jessé, ele sabe quem é, mas ele faz ele banca aquela ignorância seletiva. Já viu isso, né? Você conhece o que você quer e você desconhece o que você não quer. Agora Abigail sabe quem é Davi. Abigail diz isso muito claro no verso 30. Ela diz que quando o Senhor tiver feito o bem a meu Senhor, que já foi dito a teu respeito, colocando você como príncipe em Israel. Ou seja, Abigail sabe que Davi vai se tornar rei de Israel. Existe uma promessa sobre ele. Isso não era a essa altura, não era mais escondido. As pessoas já sabiam. Abigail sabia que ele será o próximo rei de Israel. Mas sabe o que acontece? Nabal prefere ignorar. Se tem uma coisa que você precisa ter pavor na sua vida, chama-se ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento da verdade. A Bíblia diz muito claro lá em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento da verdade. Irmãos, nós precisamos mergulhar para conhecer a verdade. Mergulhar para conhecer a verdade é mergulhar em Jesus, é mergulhar na palavra de Deus, é mergulhar. O mundo está um caos ao seu redor, mas você conhece a verdade, você sabe para onde é que você está indo, você sabe para onde é que nós estamos indo, você sabe para onde a história está indo, e você sabe que a história tem um final feliz com Jesus. Quem se alega com isso faz alguma coisa aí. Então o abençoado Nabal perde a oportunidade de se relacionar com o futuro rei de Israel. Olha que cabeção. Ele perdeu a oportunidade de ser amigo dele, quem sabe fazer negócios com o rei no futuro, quem sabe ser um conselheiro do rei, ter um relacionamento, mas ele joga fora essa oportunidade. Você sabe que tem gente, muitas vezes hoje, talvez aqui tenha gente assim, que joga fora as oportunidades que aparecem diante dele, mas ele é cabeção, ele não entende nada, ele só olha para o umbigo dele, ele só olha para o ventre dele, ele não percebe as oportunidades que Deus está colocando na sua vida, oportunidades que vão te abençoar, mas você precisa ter o olhar do generoso, do abençoador. Quem está entendendo aí, diga alguma coisa. Alguém já disse: quem tem amigos tem tudo. Amigos são para sempre. Você pode até um dia perder alguma coisa, mas se você tiver amigos, amigos são amigos. E faça amigos todos os dias, faça novos amigos e abençoe os amigos que Deus tem dado a você, porque eles podem ser muito valiosos no futuro. Diga amém. Quarta coisa que a gente aprende aqui com esses
amados, fique atento aos conselhos de quem se importa. Você já viu, às vezes você não sabe de algo, mas tem alguém que se importa que vai chegar para você e dizer: ei, você está sabendo disso, assim, assim, assim? Tem uma coisa aqui para você. Tem uma coisa aqui que você precisa fazer. O que acontece aqui com Abigail? Um servo de Nabal chega para Abigail, depois que sabe da história, que Nabal enxotou os rapazes, os moços de Davi, e diz para ela assim, verso 14, diz: um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, nunca fomos maltratados por eles, de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, enquanto estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, e todos os dias que estivemos com eles, apacentamos as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que você vai fazer, o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, porque ele é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Você já viu, tem gente que ninguém fala mais com ele? Gente que já criou um perfil, criou aquele estereótipo do duro, do insensível, do inflexível, daquele que não ouve ninguém, daquele que só ouve a si mesmo. E você fala: o que eu vou falar com ele? O que eu vou falar com ela? Não adianta, ele nunca ouve ninguém. Você acaba sendo isolado dos relacionamentos, porque as pessoas não confiam mais, não sabem mais, não tem mais comunicação. Um servo sensato, irmãos, como é precioso ter pessoas por perto de você que sejam sensatas, pessoas que estão percebendo as coisas. E olha, não é só as mulheres que são sensatas, essas são bem mais do que os homens, eu acho, mas tem homem sensato também, graças a Deus. Esse moço é um moço sensato. Ele vai e fala para ela: olha, vai lá, faz alguma coisa, porque se você não fizer alguma coisa, nós vamos todo mundo morrer por causa desse louco que não está entendendo o que está acontecendo. Então, Abigail toma a decisão de fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, é isso que a Bíblia diz, eu creio, que se você tem na sua mão o poder de fazer o bem, faça. E Abigail tem na mão agora o poder de fazer alguma coisa, de salvar a sua casa, de salvar sua prole de uma matança, de uma tragédia. Então ela tem que se apressar. E o que ela faz? Ela vai fazer alguma coisa. E essa é a quinta coisa que nós aprendemos aqui nesse texto: seja humilde o bastante para reconhecer os seus erros. Você é alguém que reconhece seus erros? Ou é você que sempre está botando a culpa em alguém? Você sempre está certo. Não há relacionamento que se aprofunde sem que alguém ou que ambos sejam capazes de reconhecer os seus erros. Porque se tem uma coisa que você e eu fazemos, é errar. De vez em quando, mas a gente erra, sim ou não? Tem uns que erram mais do que outros, Mas a gente precisa aprender a reconhecer os nossos erros. Abigail reconheceu, não o erro dela, reconheceu o erro do marido. E ela vai depressa, vai pedir desculpas por ela, pela família, ela vai evitar uma tragédia, ela sabe disso. E ela então, o que ela faz? Ela desce depressa, para toda aquela comida e um monte de coisa, e vai ao encontro de Davi. E no verso 23 diz que Abigail vê Davi, ela desce depressa do jumento, ela se prostra com o rosto diante de Davi, e ela se lança a seus pés e diz: meu Senhor, não coloca essa culpa sobre mim, não leve em conta o que esse homem maligno, meu Deus, fico pensando assim, a mulher chamando o homem de maligno, é porque deve ser mesmo, porque ela conhece, ela mora junto, ela sabe. Aquele homem maligno, ele é o que significa o nome dele, ele é tolo, ele é insensato. Eu, porém, esta tua serva, não vi os rapazes
quando eles chegaram lá na minha casa. Abigail, irmãos, toma para si o erro do seu marido louco. O que isso significa, irmãos? Significa que tem hora que você vai precisar assumir o erro que não é seu. Sabe o que Jesus que Abigail está apontando aqui? Abigail é um tipo de Cristo. Abigail intercede pela sua família. Ela se coloca entre Davi e entre a sua família, entre os do sexo masculino, que vai morrer todo mundo. Então ela diz: por favor, não coloque a culpa sobre mim. Eu assumo esse pecado. Quem assumiu um pecado que não era seu? Jesus. Jesus está, aqui Abigail está fazendo o papel de Jesus. Ela é uma intercessora. Ela está intercedendo pela sua casa. E Davi aceita, porque todas as vezes que Jesus pedir ao Pai, Ele vai aceitar. Deus vai aceitar. Toda vez que você orar em nome de Jesus, o Pai vai ouvir a sua oração e vai responder. Se isso é verdade, você podia dizer amém, pelo menos, e tomar posse disso, né? Quando Abigail chega em casa, o que Nabal está fazendo? Fazendo uma festa, embriagado. Ele não está nem aí porque está acontecendo, não sabe onde está a mulher, não sabe nada, está dando uma festa. E aí Abigail não fala nada para ele, fica quieto. No outro dia pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, né, verso 37, então ela conta para Nabal o que aconteceu. O texto diz que o coração de Davi, o coração de Nabal se amorteceu, se petrificou, porque ele ficou sabendo que ontem, quando ele estava embriagado, ele quase morreu e todo mundo da sua casa. Mas o que acontece? Nabal não faz nada. Nabal não pede perdão, Nabal não se arrepende, Nabal não pede desculpas, Nabal continua sendo ingrato, ele não está nem aí. Sabe o que acontece, irmãos? Quantas vezes a gente faz a besteira, quantas vezes a gente diz o que não deve, a gente peca contra o nosso irmão, peca contra o marido, contra a esposa, mas não faz nada, não se arrepende, não pede perdão, e acha que a vida vai continuar assim. E o tempo passa e aí você acha que o tempo corrige, o tempo esquece. Não, o tempo só piora as coisas, só leva mais tempo para você resolver, né? Não seja ingrato como Nabal, que não leva em conta que os soldados de Davi protegeram seus rebanhos. Já viu aquelas pessoas que são ingratas pelos relacionamentos que têm, reclamam, e eles não sabem que a ingratidão é uma semente maligna que vai destruir sua vida. São aqueles pais que se sacrificam para dar o melhor para os seus filhos, mas eles são ingratos, eles não reconhecem, eles ainda reclamam, acham que deveriam ter mais, né? Ou aquele casal, por exemplo, que passou a vida toda trabalhando, construindo, edificando sua casa, criando os filhos, talvez edificando um negócio, uma coisa que levaram tempo, anos ralando, suando, investindo, cuidando daquela coisa toda com muito sacrifício. E depois que eles chegam numa certa idade, já construíram alguma coisa, então o maridão agora acha que a mulher está cheia de pé de galinha e está cheia de celulite, e agora ele quer trocar a mulher por uma mais nova. Aí você tem que perguntar para esse cabeção: e você também tem um corpinho novinho como só você quer, abençoado? E essa barriguinha aí que já está, né, saliente demais, não é verdade? Sabe o que acontece? Quando você não reconhece os seus erros, sua família vai pagar o preço. E o que acontece? Que você já viu esse filme. Então esse Nabal acaba deixando a esposa, deixa os filhos com ela, alguns sem vergonha, nem a pensão paga, e a mulher começa a correr atrás para tentar criar os filhos, ou pelo menos sobreviver, e ele vai em busca da sua felicidade.
ele não sabe que vai em busca da sua encrenca. Ele vai em busca de uma aventura, né? E chega aquela gatinha de 20 e poucos anos, e ele já está com quase 60, como eu, e a gatinha chega e ele pensa que ela está apaixonada por ele. Ele nem sabe, ele nunca ouviu aquela frase, me engana que eu gosto. Ela, tu acha, um dia desse eu falei para um mais chegado, né? O mais chegado a gente fala essas coisas. Eu falei, tu acredita mesmo? Tu acredita mesmo que essa moça de 22 anos, tu com 62, com essa barriga saliente, com essa cabeleira que já foi embora, se acabou faz tempo, cheia de entrada por aqui, tu já está mais para lá do que para cá, já dobraste o cabo da Boa Esperança, e tu está achando que essa gatinha está apaixonada por ti, é? Quanto dinheiro tu acha que tu vai manter essa abençoada aventura? Só até quando ele se acabar, meu amigo, para com isso. Quando você é insensato, as pessoas vão desistir de você, porque para falar com você não adianta. Sexta coisa que a gente aprende aqui nesse texto é: prepare o ambiente antes de você ter uma conversa difícil. Prepare o ambiente antes de você ter uma conversa difícil. O que é que Abigail faz? Abigail, no verso 18, diz que ela preparou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, trigo, cacho de passa, um monte de coisa. Põe no jumento, vamos com os servos, vai na frente que eu já vou indo. Eu vou me encontrar com Davi e eu vou preparar o ambiente primeiro. E ela prepara o ambiente. E ela vai ao encontro de Davi. Isso significa, irmão, nunca converse nada sério. Não tenha conversa complicada, difícil, sem preparar o ambiente. Não faça nenhuma conversa com fome. Você está com fome, vai comer primeiro. Você está com raiva, não fala nada, pelo amor de Deus. Você está com raiva, vai curtir sua raiva primeiro. Vai morder a língua primeiro, vai fazer alguma coisa, vai dar chute na porta na tua porta mesmo, não quebra a porta de ninguém não. Fica quieto, prepara o ambiente, traz um presente, arruma a casa, prepara aquela comida. Às vezes é aquele abençoado, né, que a mulher deixou ele com fome faz 3 meses. Você sabe da comida que eu estou falando aqui? 3 meses, o coitado está subindo pelas paredes. Ele está matando cachorro a grito. E você quer discutir a relação com ele. Você é maluca, doida? Prepara um ambiente, faz um carinho. Vem cá. Você não aprendeu ainda não, mulher? Que o marido é o cabeça e você é o pescoço? E o pescoço leva a cabeça para onde ela quiser? Você que fez assim, concordou? E você que ficou calado, concordou também? Os homens sabem disso. E eles estão felizes por você. É só você ter jeito. Se você tiver jeito, você leva para onde você quiser. Agora não fica brigando, feito uma desmiolada, feito uma nabala. Pelo amor de Deus. Para de usar aquelas palavras que machucam, que agridem. Começa se arrependendo, começa assumindo a culpa. Você está sempre botando a culpa no outro. Bota no marido, bota na esposa. Assuma a culpa. Não, meu amor, a culpa sou eu sou o culpado. Essa pilha está cheia de prata aqui, o culpado sou eu. Começa, quem está ouvindo aí, Glácia? Eu sei que tem gente ouvindo aqui. Eu vi que para alguns aqui esse assunto ficou mais tenso agora. Mas eu creio que Deus está falando contigo em nome de Jesus. Então, está na hora do louvor? Está na hora do louvor, né? Então nunca tenha uma conversa difícil sem preparar o ambiente. Isso vale para sua esposa, seu marido, mas vale também para os seus negócios. Vale para os seus relacionamentos. Aprenda a controlar suas emoções. Domínio próprio é para isso. Para você não ser um Nabal da vida.
para você ter paciência, para você ter graça, para você saber que Deus está contigo, que Ele vai te ajudar. Mas você não pode estar semeando palavras negativas, porque você vai colher o que você está semeando. Diga misericórdia. E por último, 7º lugar, deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar, meu amigo. Olha o que diz o verso 38 do capítulo 25 de 1 Samuel. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. E não foi Davi que matou ele, foi Deus. Irmãos, ó, tem umas coisas que você pode deixar que Deus vai cuidar do negócio. Pode deixar, não fica pedindo para Deus matar ninguém não, por favor, tá? Deus sabia como é que lidava com Nabal. O que é importante, irmão, sabe o que é? Não estrague sua vida se envolvendo com insensatos e tolos como Nabal. Se você já está casado com ele, aguenta até Deus matar ele. Não mata ele não, pelo amor de Deus, você vai ser culpada do sangue. Espera em Deus, que no tempo de Deus vai dar certo, do jeito de Deus, não é do seu também, né? Em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que, concluindo, Deus deseja curar os nossos relacionamentos. Deus deseja nos dar sabedoria para lidar com os nossos relacionamentos. Ser sábio nos relacionamentos é uma arte de Deus. Você pode conseguir muita coisa, não precisa ser bonita como Abigail, mas pelo menos inteligente você precisa ser. Se for as duas coisas, melhor, né? Aí o que acontece no final das contas? Abigail evita uma tragédia. Abigail é uma estadista, é uma mulher que fez uma coisa extraordinária. E mais tarde, quando Deus limpa a área, o que acontece? Davi chama Abigail e diz: agora nós vamos fazer uma viagem. Eu creio, moço, Davi isso não estava no planejamento nem de Davi, nem de Abigail, não. Mas aconteceu. Porque eu creio que não somente Davi, mas Abigail deixou Deus trabalhar. Aquilo que você faz, como Abigail fez, ela se antecipou, ela foi alguém que tomou a frente para abençoar e evitar uma tragédia. Mas ela confiou em Deus. E eu creio que Davi também, que era um homem que ouvia a voz de Deus, ouviu a voz do Senhor. E mais tarde, eles acabaram se casando. Não é sempre assim que as coisas terminam. Mas com certeza, nós aprendemos com esse episódio. Que você jamais seja como Nabal. Que você ouça a voz de Deus como Davi. E você seja como Abigail, que teve coragem de se antecipar e evitar uma tragédia. Como Cristo faz na vida da gente. Todas as vezes que Abigail se apresentou, todas as vezes que Jesus se apresenta, é para nos salvar de uma encrenca, é para nos tirar de uma complicação na vida. E seja assim todos os dias da sua vida. Que você não se meta em tanta encrenca, pelo amor de Deus, para não dar tanto trabalho aos anjos, né? Mas que em nome de Jesus você receba a capacitação de ser uma bênção em nome de Jesus.